Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar mais um vídeo aqui no meu canal dos temas do Evangelho de João. E hoje é a lição 6, que tem como tema mais testemunhos sobre Jesus. Antes de iniciar esse tema, vamos fazer uma oração, pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por mais esse dia de sábado. Te agradeço, Senhor, pela vida, pela saúde. Pai querido, nos ilumine com Teu Espírito Santo para a gente entender a lição. É isso que eu lhe peço, meu Pai. Lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, mais testemunhos sobre Jesus. E o verso áureo diz assim: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus não apenas disse coisas impressionantes sobre si mesmo, sobre quem ele é, sobre quem o enviou ou sobre de onde ele veio. Ele também mostrou que é pelos milagres e sinais que realizou. Algumas pessoas testificaram abertamente sobre Jesus. Quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? João 7, verso 31. Jesus confirmou suas palavras com ações que provavam a veracidade do que ele disse. À medida que o drama continua, no entanto, começa uma divisão entre o povo. A cura do homem junto ao tanque de Betesda atraiu a ira de alguns líderes religiosos. A discussão em Cafarnaum, após a multiplicação de pães e peixes, resulta na rejeição de Jesus por muitos dos seus discípulos. A ressurreição de Lázaro produziu fé em algumas pessoas, mas desencadeou em outra uma hostilidade que levaria ao julgamento e à execução de Jesus. A lição desta semana examina a história de algumas pessoas que deram testemunho sobre Jesus. Em cada um desses incidentes são revelados alguns aspectos de quem Cristo realmente é. Junto, eles nos dão uma compreensão mais profunda sobre Jesus, o Messias. Vamos para a lição de domingo. Humildade. João Batista testemunha novamente. A lição 2 descreveu como o testemunho de João Batista levou até Jesus. Os primeiros discípulos, André e João, Pedro, Filipe e Natanael. Seria de se esperar que o próprio João Batista, tendo dado seu testemunho, saísse de cena. Mas ele reaparece diversas vezes no Evangelho de João. Leia João, capítulo 3, dos versos 25 a 36. Como João Batista se compara com Jesus. Abra sua Bíblia aí e acompanhe a leitura comigo. João capítulo 3, dos versos 25 ao 36. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas do que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois,
já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista estava dizendo assim, que é necessário que Jesus cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. É aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aqui está o principal, o verso 36, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ó, meus queridos irmãos e minha querida irmã, aquele que crê no Filho, Jesus Cristo, tem a vida eterna. Aquele que não aceita e não crê em Jesus não verá a vida. O que vai haver sobre ele? A ira de Deus permanece sobre ele. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação. Provavelmente tem a ver com a eficácia do batismo. É interessante observar que quando os discípulos de João se dirigiram a ele, sem dúvida, para tentar resolver a questão, mencionaram Jesus, dizendo: está batizando e todos vão até ele. Não é difícil ler nas entrelinhas. Eles tinham inveja de Jesus por causa do mestre deles e por causa de si mesmo. Seria muito fácil para João ceder à inveja, mas ele não fez, porque sabia qual era a sua missão. Em vez disso, lembrou aos seus discípulos que jamais tinha afirmado ser o Cristo. Pelo contrário, ele veio apontar para o Messias, preparar o seu caminho e ser uma testemunha dele. Usando a ilustração de um casamento, João Batista se autodenomina amigo do noivo, tendo Jesus como noivo. A noiva, portanto, seria o povo de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos o quê? A noiva de Deus. Nós somos o povo de Deus. A noiva é o povo de Deus e Cristo é o nosso noivo. Então, em palavras que revelam a verdadeira grandeza de João, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Então, João Batista devia diminuir e Jesus deveria crescer. Então, aqui, João Batista é humilde. João Batista, ele sabia qual era a sua missão. João Batista saberia que ele tinha que sair de cena. E ele saiu, porque ele sabia que a missão dele era o quê? Preparar o caminho para Jesus. João Batista cumpriu seu papel. Nós temos que ser humildes com as pessoas, não querer ser mais que ninguém. João Batista reconhecia isso, a sua humildade, que ele falou que Jesus cresça e eu diminua. Olha o reconhecimento de João Batista. Ele reconheceu o seu papel. Ele foi humilde. E nós devemos ser humildes com as pessoas. Tratar bem as pessoas. Saber qual é o nosso papel. Qual é a nossa missão aqui nessa terra. É levar a palavra de Deus. Como João Batista fez. Ele preparou o caminho do Messias. Olha que privilégio João Batista teve. João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Isabel ficou grávida através do Espírito Santo.
e nasceu João Batista, a voz que clama no deserto. E João Batista saiu de cena. Ele preparou o caminho do Messias e saiu. Ele reconheceu a sua humildade. Em João capítulo 3, versos 31 a 36, continua a comparação entre Jesus e João Batista, mostrando a superioridade do Messias sobre seu precursor. A ideia de testemunho é enfatizada novamente pelo testemunho de João, que aponta para Jesus. O que recebem esse testemunho e creem em Jesus têm a vida eterna. Aqueles que não receberam permanecem sobre a ira de Deus. Isso é, que diz o texto, Deus ama o mundo, enviou seu Filho para redimir o mundo. Mas aqueles que recusarem a dádiva que lhe é oferecida terão de pagar a pena pelos seus próprios pecados, a morte eterna. Aqueles que recusarem a dádiva que Jesus deu terão a morte eterna. Aqueles que permanecerem em seus pecados terão a morte eterna. Queridos, o que a gente tem que fazer é crer em Jesus, aceitar a Jesus como nosso Salvador. Jesus, ele morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus cancelou os nossos pecados. O que nós devemos fazer é crer em Jesus e aceitar a Jesus como nosso Salvador. É isso que nós temos que fazer, queridos irmãos e irmãs. Jesus te ama. O que nós devemos fazer? Apenas crer em Jesus e aceitar a Jesus. Lição de segunda-feira. Nova compreensão do Messias. Em João 1:32, capítulo 1, verso do 32 ao 36, o que João Batista disse sobre Jesus, que o povo não esperava do tão aguardado Messias. Vamos ler o texto. João capítulo 1, verso do 32 ao 36. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. E aquilo, João capítulo 1, versos do 32 ao 36. Diz assim: E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, é sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então aqui João está dizendo, eu batizo com água, e vai vir um mais importante do que eu, que vai batizar com o Espírito Santo. Quem que ia batizar com o Espírito Santo? Jesus Cristo, ele que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Então João Batista falou que Jesus é o Cordeiro de Deus. João Batista falou que Jesus ia batizar com o Espírito Santo. Queridos, não é só ser batizado nas águas. Nós temos que ser também batizado com o Espírito Santo. Nós temos que pedir a Deus para Ele nos batizar com o Espírito Santo. E quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Ele que batiza você com o Espírito Santo. Como você faz para ser batizado com o Espírito Santo? Ter uma comunhão com Deus, uma comunhão com Jesus, para você receber o Espírito Santo.
Basta você pedir com fé e crer em Jesus, que você receberá o Espírito Santo. Os judeus esperavam um Messias que os libertaria de Roma. Tendo vivido durante muito tempo sob opressão, acreditavam que o Messias não apenas derrubaria o Império Romano, mas também o estabeleceria como uma nação poderosa. No entanto, as palavras de João, chamando Jesus de Cordeiro de Deus, embora apontassem para o seu sacrifício expiatório, provavelmente foram mal interpretadas pela maioria das pessoas. Muitas delas não sabiam do que João Batista estava falando. Assim, João, com seu evangelho, pretendia mudar a compreensão dos judeus sobre o Messias, para que reconhecesse em Jesus o cumprimento das profecias a respeito do Rei vindouro e das suas obras. Cristo não veio como líder político e militar, mas com o propósito de se oferecer como sacrifício pelos pecados do mundo. Somente depois disso, quando tudo estiver consumado, virá o reino final. Quando, no batismo de Jesus, João apontou como Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías, como cordeiro foi levado ao matadouro. Isaías 53, verso 7. João Batista disse: eu mesmo não conhecia. João 1, verso 31. Então, de que maneira ele reconheceu Jesus como Messias? A resposta é que o Senhor que enviou João já havia lhe dito: aquele sobre quem você vir descer pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Deus revelou a João que Jesus era o Messias. João Batista, ele era o enviado de Deus. Deus revelou a João Batista que Jesus era o Messias, que Jesus que ia batizar com água, que o Espírito Santo ia pousar sobre Jesus. João Batista batizou Jesus e João Batista viu tudo isso, o Espírito Santo descer sobre Jesus. Oh, que alegria que foi para João Batista ver o Espírito Santo pousar sobre o Jesus. E João Batista ficou sabendo que ele era o Messias, que Deus revelou tudo isso para João Batista. E João Batista era primo de Jesus. Os dois eram importantes, mas João Batista reconhecia que Jesus ia ser mais importante do que ele, que Jesus ia libertar as pessoas do pecado. Olha que maravilhoso que foi para João Batista saber que Jesus era o Messias, que Deus revelou tudo isso para ele, que ele era o Filho de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. O conhecimento de que Jesus é o Cristo vem de Deus por meio do poder convincente do seu Espírito. Esse tema aparece com frequência em João. A salvação não vem de filosofia humana, da ciência ou da instrução avançada. Vem somente de Deus para um coração rendido em fé e obediência a Jesus. Da onde que vem a salvação? A obediência em Jesus. Um coração rendido com a obediência em Jesus, obedecendo a sua palavra. A salvação vem aí. A salvação não vem de filosofias humanas. A salvação vem de Jesus. Como diz a sua palavra, pela graça sois salvos. Não é dom de vós, é dom de Deus. A salvação vem de Jesus. Somente Jesus nos oferece a salvação e a fé em Jesus. Nós temos que ter o quê? Fé e obediência em Jesus. Somente isso para receber a salvação. Aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que não crê no Filho não tem a vida. Então, se nós cremos e aceitamos a Jesus,
nós temos a vida eterna. Somente em Jesus. E fé e obediência a Jesus. A lição de terça: aceitação e rejeição. A lição 2 examinou a multiplicação de pães e peixes, registrada em João 6, mas não cobriu a seção final da história, que estudaremos hoje. O que Jesus disse que as pessoas não aceitaram? Pegue a sua Bíblia e vamos ler João, capítulo 6, dos versos 51 a 71. Vamos ler esse texto. João, capítulo 6, versos de 51 ao 71. Jesus começa assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: Isto vos escandaliza? Quem será, pois, se visseis subir o Filho do Homem, para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Depois de ter alimentado miraculosamente por Jesus o povo, estava pronto para coroá-lo rei. Mas ao falar posteriormente na sinagoga de Cafarnaum, ele explicou o significado espiritual do milagre. Eu sou o pão da vida. Jesus explica que esse pão é a sua carne, que ele daria pela vida do mundo. Essa declaração abriu os olhos da multidão para o fato de que Jesus não seria o seu rei terrestre. Ele não se encaixa nos padrões do pensamento terreno
Aquelas pessoas recusavam conversão, o que transformaria a forma como pensavam e as levaria a reconhecer e aceitar Jesus como Messias. Muitos de seus discípulos o abandonaram naquele momento. Do ponto de vista humano, isso deve ter sido difícil para Jesus. Ser aprovado pela multidão é bastante agradável. Quem não quer ser amado? Mas, naturalmente, vem muitos se afastarem, questionando o que dizemos. É desanimador. Ao ver a multidão ir embora, Jesus perguntou ao seu círculo de amigos, os 12, se eles queriam se retirar. Nesse momento, Pedro faz uma confissão impressionante, testemunhando acerca de que Jesus tem e do que ele é. O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então esse foi o testemunho de Pedro. Falou, o Senhor tem as palavras da vida eterna, e o Senhor é o Santo de Deus. O Senhor é o Filho de Deus. Esse foi o testemunho de Pedro. Os discípulos estavam com Jesus havia alguns anos, viajavam com ele, viam seus milagres e ouviam seus sermões. Sabiam por experiência própria que não existia ninguém comparável a ele. Tinha a convicção de que, por mais incomum que fossem algumas situações, aquele homem era o Messias. Independentemente do quanto ainda não entendessem o propósito de sua vinda, somente depois de sua morte e ressurreição, eles começaram a entender porque Jesus veio ao mundo. Então, Jesus disse assim, eu sou o pão da vida. Os nossos antepassados, os israelitas, comeram maná do deserto e morreram. Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão terá o que? A vida eterna. Eu vou dar a vida por vocês, Jesus estava dizendo. A missão de Jesus era essa, dar a sua vida ao mundo. E depois Jesus ia ressuscitar. Glória a Deus por isso. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo, queridos. Jesus venceu a morte na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. E Pedro testemunhou, Senhor, para onde nós iremos? O que nós vamos fazer? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E o Senhor é o Santo de Deus. O Senhor é o Filho de Deus. Esse foi o testemunho de Pedro. Pedro reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus tinha as palavras da vida eterna, enquanto muitos dos outros discípulos de Jesus abandonaram. E os 12 ficaram ali firmes com Jesus. Aleluia por isso, meus irmãos e irmãs de Cristo. Aleluia, que temos Jesus como nosso Salvador. Vamos para a lição de quarta. O testemunho do Pai. O Evangelho de João começa dizendo que a palavra, o Logos, estava com Deus, isto é, Deus o Pai. Quando a palavra se tornou carne, o Espírito Santo testemunhou sobre Jesus, repousando sobre ele em seu batismo. Mas o Pai também deu testemunho de Jesus durante seu ministério terrestre. O Pai também testemunhou de Jesus quando Jesus estava na terra em seu ministério. Mas aqui importante, em João capítulo 5, versos do 36 ao 38, o que Jesus disse sobre o Pai. O que Jesus disse sobre o Pai? Vamos ler, pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura comigo. Vamos abrir no Evangelho de João capítulo 5, verso do 36 ao 38. O que Jesus disse sobre o Pai? Verso 36. Olha que Jesus disse sobre o Pai que o enviou. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João,
porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele me testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Então Jesus, no seu ministério terrestre, ele realizava os milagres através do Pai. O Pai que me enviou. Foi para isso que eu vim. O Pai me enviou para mim fazer as obras. Jesus fazia as obras, os milagres através do Pai. Jesus não usou seus poderes divinos. Ele fazia tudo através do Pai. Jesus relacionou o Pai às obras e os milagres que realizava. Queridos, entenda. Jesus fazia os milagres através do Pai. Quem enviou Jesus para a terra? O Pai. Então, o Pai, através de Jesus, fazia os seus milagres. Ele deixou bem claro que o Pai enviou e testemunhou sobre Cristo. Então, o Pai testemunhou de Jesus. E Jesus falou sobre o Pai, que as obras que ele fazia na terra era através do Pai. Jesus e o Pai eram ligados, juntos, eram ligados. Então foi para isso que Jesus veio. E o Pai, através de Jesus, testemunhou de Jesus. Aqui, ó, o que o Pai disse sobre Jesus. Vamos lá para Mateus 3:17. O que o Pai disse sobre Jesus? Mateus capítulo 3, verso 17. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Mateus. Capítulo 3, verso 17. Diz assim: olha que o Pai disse sobre Jesus. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então essas foram as palavras do Pai. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos para Mateus, capítulo 17, verso 5. Mateus, capítulo 17, verso 5. Olha que o Pai também disse de Jesus. E estando ele ainda a falar, e eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então o Pai falou assim: este é meu Filho amado, escutai-o, ouça o que ele tem a dizer. Jesus estava aqui no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado em sua glória. Estava ali junto com eles, Tiago e João e Pedro. Eles presenciaram a transfiguração de Jesus. E quando Jesus foi transfigurado, veio quem? Moisés e Elias. E quando veio Moisés e Elias, veio uma voz do céu, que está no verso 5, eu acabei de ler para vocês. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. O Pai testemunhando do Filho. Agora vamos para Marcos capítulo 1, verso 11. Capítulo 1, verso 11. Marcos capítulo 1, verso 11. Olha, Pai testemunhando do Filho. E ouvi uma voz dos céus que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos para Lucas
capítulo 3, verso 22. Olha o pai testemunhando do filho. Lucas, capítulo 3, verso 22. Se o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti tenho comprazido. Agora vamos para 2 Pedro, capítulo 1, verso 17 e 18. 2 Pedro. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 17, 18. Olha o que diz aqui. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida o seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte em santo. Quando Pedro, ele testemunhou isso, ele escreveu isso aqui que Pedro estava falando, que ele estava junto com Jesus no monte, quando Jesus foi transfigurado. Pedro ouviu essa voz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Estava lá Pedro, Tiago e João. Eles estavam lá, eles ouviram esta voz, pai testemunhando do filho, que Pedro escreveu aqui no verso 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo. Então, Pedro ouviu, Pedro estava junto, quando Jesus foi transfigurado, quando Jesus foi transfigurado pelo corpo da sua glória. Pedro ouviu essa voz. O pai testemunhando do filho, falando do filho. João Batista viu o Espírito Santo descer como pomba em Jesus. João Batista também ouviu essa voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, João Batista testemunhou de Jesus. O pai testemunhou de Jesus. Olha que interessante isso. Dando testemunho de Jesus. No batismo de Jesus, o Pai e o Espírito Santo se ajuntaram ao Filho para marcar essa importante ocasião. O início do ministério de Jesus, o Pai declarou que Jesus é seu Filho amado, em quem ele se agrada. Mas em um momento crucial do ministério de Cristo, o Pai falou mais uma vez, conforme registrado no Evangelho de João. A situação estava atingindo o auge nos últimos dias do ministério de Jesus. Os líderes religiosos, incapazes de detê-lo, o queriam morto, agora mais do que nunca. As multidões estavam entusiasmadas com ele, porque cada vez mais pessoas, ouvindo o testemunho do que o viram ressuscitar Lázaro, estavam começando a seguir Jesus. Até os gregos presentes na festa queriam vê-lo. Nesse momento, em resposta às palavras de Jesus, Pai, glorifica teu nome. O Pai novamente falou do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A hora da glória de Jesus é a cruz. Assim, o testemunho do Pai sobre ele aponta para o grande sacrifício do Cordeiro de Deus pelos pecados do mundo. É o auge do seu ministério terrestre. Sua morte em nosso favor pagou a penalidade completa pelos nossos pecados. E nele, pela fé, jamais teremos que enfrentar essa penalidade. Somente pela fé em Jesus, nós não enfrentaremos essa penalidade. Jesus, queridos irmãos e irmãs, pagou
os nossos pecados. Jesus foi levado na cruz, foi crucificado. Ele morreu pelos nossos pecados. Aquele cordeiro foi levado ao matadouro, sofreu tudo isso por amor a nós. Cristo morreu por nós na cruz, derramou seu sangue, sangue preciosíssimo por nós, pagou o preço pelos nossos pecados. O que nós temos que fazer, meus queridos, é crer em Jesus, aceitar Jesus em sua vida como seu Salvador, falar de Jesus para as pessoas, que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que Ele derramou seu sangue, Ele pagou o preço por todos nós. Que aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Agora, lição de quinta. Testemunho da multidão. Olha só. O João Batista testemunhou de Jesus. Pedro testemunhou de Jesus. O Pai testemunhou de Jesus. Nicodemos aceitou Jesus como Messias. Marta disse: o Senhor é a ressurreição e a vida. Olha só quantas pessoas falaram de Jesus. Agora tem o testemunho da multidão. Agora a multidão testemunhou de Jesus. Olha o que diz aqui: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu inferior fluirão rios de água viva. João registra várias vezes em que Jesus fez declarações ousadas sobre si mesmo, sobre quem ele é e o que veio fazer. O texto de João, capítulo 7, os versos 37 e 38, é outro exemplo de que Jesus afirmou sobre si mesmo e sobre quem o faria e todos que fossem até ele. Essas também foram reivindicações impressionantes. Quando Jesus falou aos judeus que participavam da festa dos tabernáculos, qual foi a resposta de muitos na multidão? Qual foi a resposta de muitos da multidão? Vamos para João capítulo 7, dos versos 37 ao 53. João capítulo 7, dos versos 37 ao 53. Vamos, acompanhe a leitura comigo. E no último dia, grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam verdadeiramente. Olha, muitos da multidão, olha que diziam: este é o profeta. Olha, aqui está o testemunho da multidão. Este é o profeta. E outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não, diz a Escritura, que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes, os fariseus, e eles se perguntaram: por que não trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós foste enganados? Creu
creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter reconhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Alguns disseram que Jesus era o profeta que Moisés predisse. Outros pensavam que ele fosse o Cristo. Mas isso levantou o argumento de que o Messias não viria da Galileia, pois ele seria descendente de Davi e nasceria em Belém. Tudo isso era verdade sobre Jesus, embora muitos não o soubessem. Até mesmo os guardas enviados para prender Jesus ficaram impressionados com a eloquência de suas palavras. Os fariseus responderam aos guardas com outra pergunta: por acaso alguma das autoridades ou algum guardas com outra pergunta? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? A pergunta dos fariseus deu a João a oportunidade de mencionar novamente Nicodemos, que depois de ter se encontrado com Jesus, tentava protegê-los das maquinações dos líderes religiosos. Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Será que Nicodemos aceitava Jesus como Messias? Embora essa cena não prove que ele já aceitasse, a Bíblia dá evidências sólidas de que Nicodemos passou a crer nele. Entre esse momento, o que ocorreu depois da morte de Jesus. Assim, a resposta àquela pergunta dos fariseus era assim: um dos fariseus acreditava nele. Nicodemos aceitou Jesus como Messias. Ele creu em Jesus. Quando ele foi se encontrar à noite com Jesus, ele passou a crer em Jesus como Messias. Ele protegeu Jesus, tentava condená-lo ele na lei. Ele falou assim, a lei fala que a gente tem que ouvir primeiro esse homem. Não podemos condenar. A lei não fala isso. Primeiro temos que ouvir o que esse homem tem a dizer. E Nicodemos creu em Jesus. O testemunho da multidão, este é o profeta. João Batista falou, esse é o Filho de Deus, esse é o Messias. Pedro falou, Senhor, você tem as palavras da vida eterna. Para onde nós vamos, o Senhor tem as palavras da vida eterna. O Senhor é o pão da vida. Olha quanta coisa nós aprendemos sobre Jesus. Você se entregou a Jesus nesse momento da sua vida? Como que está a sua vida com Jesus? Se entregue a Jesus. Aceite como Ele como seu Salvador. A lição de sexta. Estudo adicional. Para quem iremos? Os mestres de Israel eram escravos do formalismo. Os fariseus e saduceus viviam em contínuas disputas. Deixar Jesus significava associar-se às pessoas que discutiam de forma obstinada, ritos e cerimônias, e a homens ambiciosos que buscavam a própria glória. Os discípulos haviam encontrado mais paz e alegria desde que tinham aceitado a Cristo do que em toda a sua vida interior. Como voltariam para os que haviam desprezado, o perseguido, o amigo dos pecadores? Por muito tempo aguardaram o Messias. Agora ele viera, e não podia se afastar de sua presença, para ir àqueles que estavam procurando tirar sua vida.
os que tinham perseguido por se tornarem seguidores dele. Para quem iremos? Não podiam se afastar dos ensinos de Cristo, de suas lições de amor, misericórdia, e ir para as trevas da incredulidade e para a perversidade do mundo? Enquanto o Salvador era abandonado por muitos que haviam testemunhado suas maravilhosas obras, Pedro expressava a fé dos discípulos. Tu és o Cristo. O próprio pensamento de perder essa âncora do seu coração o enchia de temor e pesar. Então, abandonar a Cristo é a pior coisa da sua vida. Você ir para o mundo é ruim. Fazer a vontade do mundo é ruim. Abandonar a Jesus, você não tem a vida. Para a gente ter vida, a gente tem que permanecer em Jesus e aceitar a Jesus como nosso Salvador. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Quero orar por você. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, pelo que Jesus fez por nós. Que Jesus morreu na cruz por nós, derramou seu sangue. Te agradecemos muito por isso, Pai. Que Jesus derramou seu sangue preciosíssimo por nós, perdoando os nossos pecados, nos libertando do pecado. Pai querido, muito obrigado por esse amor que o Senhor tem por nós. Que o Senhor tem as palavras da vida eterna. Quem crer no Filho tem a vida. Quem não crer no Filho não tem a vida. A gente só apenas tem que crer. Muito obrigado por esse sacrifício, Pai, que o Senhor fez por nós. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, à tarde eu vou estar gravando também a série do Grande Conflito, que é o capítulo 1, que eu vou falar a história para vocês sobre a destruição de Jerusalém, que a nossa irmã Ellen G. White escreveu. Eu vou relatar tudo para vocês. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre em nossos corações.